você alguns exemplos de pessoas que venceram diante de situações a qual fugiu do controle. Às vezes é uma pergunta que muitos fazem: o que fazer quando a situação foge do controle? Às vezes a gente não tem essa resposta imediatamente, mas irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que nós temos a resposta para tudo no nome de Jesus. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, só para participar, olhe para ela, procure uma pessoa perto de você, pergunta para ela assim: o que você tem feito quando a situação foge do controle? Amém? Não precisa responder. Está em cima desta pergunta: o que você tem feito, irmãos, quando a situação foge do controle? O que é fugir do controle? É quando você fala assim: eu não sei mais o que fazer, eu não sei como agir diante desta situação. Nós vamos ver aqui, irmãos, pelo menos 3 exemplos, pessoas que estavam diante desse momento difícil, mas buscando no Senhor, eles conseguiram dar a volta por cima. Amém? Encontraram 1 Samuel, capítulo de número 1. Vou ler só uns versículos aqui, e a gente passa já para o próximo capítulo. 1 Samuel 1, versículo 3. Diz aí: e este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Pula para o versículo de número 6. Versículo 6: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Pula para o versículo 10. E ela, pois com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 11. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tuas servas dere um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 12. E sucedeu que, perseverando ela em que, igreja? Em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Pula para o 19. Diz aí: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana e sua mulher, e o Senhor fez o quê? Se lembrou dela. Muito bem, vamos aqui entender uma passagem que toda a igreja já conhece. O caso de Ana, irmãos, ela já tinha tentado de todas as formas para se engravidar. Tinha ido já buscar nos melhores médicos, não tinha resolvido a situação. Ela então busca, irmãos, a solução. Ela faz o que ela podia, né? Naquele momento ela já tinha feito o que ela podia, mas ela não conseguia engravidar. E aqui eu vejo a resposta: o que fazer quando a situação foge do controle? No caso de Ana, a Bíblia nos mostra, irmãos, que ela buscava em oração a resposta para aquele problema. Então a primeira resposta para mim e para você, irmãos, quando a situação foge do seu controle, a resposta ainda é o que? A oração. Na quarta-feira eu dizia, irmãos, de Pedro lá na prisão. A Bíblia fala que a igreja estava reunida em oração por Pedro. E a Bíblia diz que então veio o Senhor em forma de anjo, e a qual resplandeceu, e o Pedro então foi livre da prisão. Eu volto a falar, irmãos, ainda nos dias de hoje,
irmãos, é o efeito, é a solução para, irmãos, situações adversas. Muitas pessoas falam, orar nos dias de hoje não é como antigamente. No seu pensamento, orar hoje ainda é, irmãos, o segredo para a sua vitória. A oração, o seu momento com Deus é o segredo. E por duas vezes aqui nós observamos que Ana, então, não sabendo mais o que fazer, ela foi para a igreja orar. Ela foi para a igreja buscar uma resposta que somente Deus podia então trazer para ela. E olha, irmãos, o versículo de número 19, leia novamente, versículo 19: e levantaram-se de madrugada. Será que a gente tem se levantado de madrugada, irmãos? Não passar a noite toda acordada, não passar, irmãos, o momento todo orando. Não é isso que Deus quer que você faça. O levantar aqui de madrugada, eu sempre expresso, a noite, a madrugada na Bíblia aqui é momento de luta. Então ela, no momento de luta, ela não fica com o braço cruzado. No momento de luta ela se levanta, ela vai para a batalha, ela vai buscar a resposta para o seu problema. Quantas são as pessoas, irmãos, que estão passando por dificuldades, por momento difícil, mas ela não tem se levantado para orar? E o segredo que Ana nos traz, irmãos, é o segredo da oração. A oração, irmãos, ela tem o poder para mover os céus e a terra em seu favor. Amém? A oração que você coloca diante de Deus, irmãos, Deus faz, irmãos, o que nós não podemos fazer. Amém? Então, guarde isso no teu coração. Primeiro segredo aqui: o que fazer quando a situação foge do controle? Orar perante o Senhor. Agora eu quero mostrar para você o caso de Davi, que está em 1 Crônicas capítulo 14. Eu até falei de manhã, irmãos, a gente pode até pensar que é a mesma coisa, mas não é não. Eu vou explicar para você qual é o segredo que Davi nos mostra quando a situação foge do controle. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo de número 8. 1 Crônicas 14, 8. Vamos lendo aqui, versículo 8 diz: ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a quem? A Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? O que o Senhor responde? E o Senhor lhe disse: sobe, vai, porque os entregarei nas tuas mãos. Amém. Vamos entender aqui, irmãos. Davi agora está sozinho diante de uma batalha, vários inimigos. Podemos dizer, podia ser o fim de Davi naquele momento, porque, irmãos, a Bíblia fala que os filisteus eram muitos. Eles podiam cercar Davi e acabar com ele, dar fim na vida dele ali, e ninguém ficaria sabendo. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que quando a situação foge do controle para Davi, ele, não sabendo o que fazer, ele nos mostra que o segredo é consultar a Deus. Diga para você, diga assim: eu preciso consultar a Deus. Amém? Consultar a Deus, como eu expressei de manhã, não é a mesma coisa de você orar. Parece até ser. Podemos dizer, é orar, mas não é, irmãos, orar como a gente ora aqui com a igreja. Consultar a Deus, o que eu quero dizer, a Ana foi ao templo, foi à igreja orar. O Davi agora consulta a Deus, irmãos, pedindo uma direção. O que eu expressei de manhã, que consultar a Deus, irmãos, é você ter a sua intimidade, o seu momento, sozinho, você e Deus. Olha só,
peguei até um exemplo. Alguém já foi ao médico alguma vez? Claro, né? Quando você foi ao médico consultar, irmãos, você consultou com várias pessoas junto ali? O médico te consultou com várias pessoas junto ao mesmo tempo? Não. Quando há uma consulta, irmãos, a maioria das vezes é o paciente e o médico. É ou não é verdade? Então, consultar a Deus, eu vejo que Davi, então, irmãos, ele se dobra ali diante de Deus sozinho. Deus, eu preciso do socorro. Oh Deus, eu quero uma direção, me dê uma luz. Irmãos, às vezes a gente ora aqui na igreja, em número de pessoas. Às vezes você tem, irmãos, não sei, às vezes tem muitas pessoas que no trabalho, lá ela consegue orar porque tem várias pessoas. Tem pessoas, irmãos, que até na escola, né, algumas escolas fazem ali a oração, fazem ali a reza, faz ali uma petição a Deus, mas é em grupo, é em várias pessoas. E só, será que nós estamos tendo, irmãos, esse momento a sós com Deus? Às vezes, irmãos, como eu falei de manhã, tem muitas pessoas que, irmãos, ela ora bem, ela expressa bem diante de várias pessoas, mas ela não tem o seu momento sozinho com Deus. É importante você orar com a sua família junto? Sim, claro, mas é importante também que você sozinho com Deus abra o teu coração para Ele. Irmãos, o Davi então, o que ele faz? Consulta a Deus. Precisamos diariamente consultar a Deus. Consultar a Deus, irmãos, é estar sós. Deus, eu e o Senhor agora, o que eu vou fazer? E quando Davi consulta a Deus, Deus dá a direção para ele? Sim ou não? Ele perguntou: o que farei, Senhor? E Deus fala para ele: vai, porque eu entregarei os inimigos nas tuas mãos. Olha o que me chama a atenção, irmãos. Aí Davi faz o que Deus tinha falado, né? Ele vai para a batalha, Deus dá a vitória, ele vence aqueles inimigos. Mas uma coisa eu aprendo aqui nessa leitura: que o inimigo nunca vai desistir de mim e de você. Ainda que um dia ele foi derrotado, irmãos, ele vai sempre querer se levantar para te atormentar, para te perseguir. E eles fizeram assim com Davi. Davi acaba de vencer uma batalha, de repente, irmãos, ele já estava diante de outra. E a Bíblia fala que novamente, vamos ler aqui, ó, versículo de número 13. Davi tinha de vencer o versículo 13. Porém, os filisteus tornaram ou voltaram a se estender, né, pelo vale. Olha o 14. E tornou Davi a fazer o que, igreja? Consultar a Deus. E disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em redor por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. Olha só, irmãos, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: o diabo nunca vai desistir de você. Irmãos, ele nunca vai desistir da gente. Pastor, acabei de vencer uma batalha aqui, irmãos. Esteja firme em Deus, porque vai aparecer outra. Não estou desejando isso, é a realidade da fé. Irmãos, nós temos que estar preparados para vencer a batalha. E já depois de ter vencido aquela batalha, pode vir outro, que eu estou na fé e Deus vai me dar a vitória. Olha só, irmãos, o Davi acabava então de vencer uma batalha. De repente ele está caminhando e vem outros inimigos. E o que ele faz mesmo? Novamente consulta Deus. Novamente ele se coloca na sua intimidade com Deus. Deus, qual é a direção agora? Eu expressei de manhã, irmãos, e tem acontecido isso na vida de muitas pessoas. Às vezes a gente tem errado em querer usar a resposta de Deus para diversas situações da nossa vida. Diga assim comigo, diga assim: Deus tem a resposta para cada situação da minha vida. Amém? Não sei se você observou, irmãos, mas o Davi me mostra aqui na leitura que primeiro ele consulta a Deus, dizendo: Deus, o que eu vou fazer? E Deus fala o que? Vai, eu entregarei os inimigos nas tuas mãos. Ele vence, aparece outra situação, Davi volta a consultar a Deus, e Deus fala o que para ele? Não vai. Olha, aguarda aí, anda por redor, né? Olha, a estratégia é diferente.
O que eu quero expressar para você, irmãos, tem muitas pessoas falhando nessa situação. Não, Deus já me deu a direção. Deus já me deu uma palavra. Será que esta palavra que Deus já te deu anteriormente é para esta situação? Irmãos, o Davi, ele podia achar, né, o Todo-Poderoso. Não, eu já consultei a Deus. Deus já me deu a direção. Ele falou que vai me dar o inimigo na minha mão. Então não vou consultar ele não, porque eu já tenho a palavra. Eu até falei de manhã, se ele tivesse feito isso, ele tinha quebrado a cara. Porque, irmãos, a cada situação da nossa vida, Deus tem uma resposta diferente. Deus tem uma palavra, uma direção, irmãos, diferente. Assim como o inimigo usa estratégias, irmãos, Deus também tem estratégias para vencer os nossos inimigos. Então não fique preso numa palavra. Esta palavra é que me ajudou no passado e ela vai me ajudar agora. Irmãos, cuidado. Pode ser que aquela palavra que te ajudou no passado não é a resposta que Deus tem para você vencer os adversários de hoje. Amém, irmãos? É isso que a palavra está nos revelando. Precisamos entender isso, irmãos. Não é ficar no achismo. Eu acho que aquela palavra vai me ajudar novamente. Eu acho que Deus, assim como me abençoou daquele jeito, Ele vai me abençoar desse mesmo jeito. Irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Então aprenda com essa passagem, irmãos. Se for preciso consultar Deus 10 vezes, consulte, porque às 10 vezes eu te garanto que a resposta sempre vai ser diferente. Amém? Vamos continuar aí. Olha só, versículo 14. Leia aí comigo. Versículo 14. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás dele, mas anda em redor por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de amadureira pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Olha o 16. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus de Gibeão até Gesser. Irmãos, a vitória veio. Mas por que veio? Porque ele consultou a Deus. Uma vez só? Não. Pela leitura aqui, 2 vezes. Irmãos, 2 respostas diferentes. Irmãos, tenha esse hábito de consultar a Deus. Se possível, logo pela manhã, levantou, Deus, na sua intimidade, a sós com Ele. Pai, ainda que seja rápido, Deus, qual é a direção para a minha vida hoje? Deus, eu quero andar nos Teus caminhos, quero fazer a Tua vontade, quero estar diante do Senhor. Irmãos, consulte a Deus, porque esta é a resposta. Irmãos, o que precisamos então fazer quando a situação foge do nosso controle? Já vimos 2 respostas. O que fazer quando a situação foge do controle? A Ana nos mostra orar a Deus, né? Ir para a igreja, como você tem feito. O Davi nos mostra consultar a Deus, é estar a sós com Ele. Agora, irmãos, vamos para Êxodo. Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo 2, 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por quanto tempo? 3 meses. Agora olha o versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume de pez, e pondo nela o menino,
a pôs nos juncos à borda do rio. Vamos entender aqui, irmãos. A Bíblia está se referindo de Moisés. Moisés nasce num período que nenhuma criança, principalmente do sexo masculino, poderia nascer naquela época. Havia uma lei: toda criança, principalmente homem, que nascesse, irmãos, as parteiras da época, ela tinha autorização para já no próprio parto matar a criança. Era uma lei. E o que acontece? Nasce então Moisés, imagino eu, em casa, né? Porque se alguém de fora tivesse visto, teria matado ele. Nasce Moisés dentro de casa e a sua mãe cuida dele por quanto tempo? 3 meses. Agora pensa comigo, irmãos, olha o cuidado dessa mãe por 3 meses, para que o seu filho não chorasse. Porque se alguém de fora escutasse o choro da criança e soubesse que fosse ali um menino, irmãos, além da criança morrer, ia morrer a mãe e também toda a sua família. O que me chama a atenção, irmãos, que a mãe de Moisés, ela faz o que ela podia. Mas chegou diante de uma situação, chegou um momento, chegou ao 3º mês, que, irmãos, o Moisés ia crescendo, né? E ela chegou a uma conclusão: eu não posso continuar com ele aqui em casa. E aí entra, irmãos, no título do que eu estou ministrando hoje: o que fazer quando a situação foge do controle? Enquanto ela podia cuidar dele, enquanto ela podia dar o seu melhor para ele, ela fazia, tá? Mas o que acontece agora no versículo 3? Está bem claro o versículo 3, leia comigo novamente. Não podendo mais escondê-lo, tomou então uma arca de junco, tomou com betume de pez, e pondo nela o menino, e pôs aos juncos à borda do rio. A resposta para nós hoje aqui, irmãos, é a qual podemos entender: confiança total em Deus. Ela estava dizendo: Deus, o que eu pude fazer por ele, eu já fiz. Agora eu não posso fazer mais nada por ele. Ela fala que ela pega uma arca, não é a arca de Noé, mas uma cesta. Ela prepara aquela cesta para que ela não entre água, coloca a criança dentro daquela cesta, e a Bíblia fala, irmãos, que então ela coloca onde? No mar. Eu expressei de manhã que esse mar representa a mão de Deus. Quando a situação foge do controle, irmãos, a solução é colocar os problemas diante da mão de Deus. Porque na mão de Deus, irmãos, na mão de Deus, Deus sabe o que fazer. Aí entra uma frase que eu sempre uso, irmãos: o que eu não posso fazer, Deus faz por mim. A mãe de Moisés não podia mais cuidar da criança. Agora pensa, irmãos, a criança no mar, na mão de Deus, irmãos, sujeita a crocodilo, sujeita a cobra, sujeita a tantas situações, Deus está cuidando. Irmãos, nós temos que aprender a confiar, irmãos, em Deus totalmente. Sempre eu falo, confiar em Deus quando as coisas estão bom, é fácil. E quando você está no aperto, quando você, irmãos, fala assim, eu não sei mais o que fazer, será que esta confiança é a mesma? A mãe de Moisés, para quem não sabe, mãe de Moisés chama Joquebede. A Joquebede, o que ela fez? Ela confiou. Eu até falei de manhã, irmãos, ela falou assim: Deus, eu não sei o que vai acontecer com meu filho, mas está nas tuas mãos, pois o Senhor sabe o que fazer com ele. Vamos trazer para nós hoje, família, casamento, trabalho. Às vezes você está diante de uma situação, irmãos, que a situação saiu fora do controle. Você já fez o que você pôde, você já se esforçou, você já tentou, você já fez e não deu nada, o resultado não veio. Agora, irmãos, é confiar em Deus, agora é consultar a Deus, agora é orar a Deus para que esta situação seja resolvida. Vamos ver o que aconteceu então. Versículo 4, vamos ler aí. Veja o que aconteceu. A mãe do menino coloca ele no rio, né? Na mão de Deus. Olha o que acontece. E a irmã do menino
postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada e a tomou. 6. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos membros dos hebreus é este. 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama, mãe das hebreias, que crie este menino para ti. Ela fez uma pergunta, né? O 8. E a filha de Faraó lhe disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, eu ainda te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Olha só, irmãos, para a gente entender e finalizar essa parte aqui. Diante do início, quando ela coloca o Moisés na mão de Deus no rio, irmãos, se o menino fosse pego com ela, ia morrer todo mundo. Agora, na mão de Deus, irmãos, a situação ela inverte. Quando as coisas estão na mão de Deus, irmãos, o impossível acontece. Eu falei de manhã, quando a sua situação está na mão de Deus, irmãos, o que é até lei, o que é até protocolo, Deus quebra para te abençoar. Irmãos, havia uma lei, não podia. Agora a filha de Faraó, creio eu, fala: pai, olha, é um menino, me apaixonei por ele, gostei muito dele, vamos quebrar todas as leis para que ele venha crescer. Mas ela não podia cuidar. E o menino volta para quem, igreja? Para a própria mãe. Por que voltou para a própria mãe? Porque ela tinha colocado Moisés nas mãos de Deus. Irmãos, quando a sua vida está na mão de Deus, o impossível acontece. Quando as suas coisas estão diante do Senhor, irmãos, o que é para ser feito vai acontecer. Não há mal, não há demônio, não há situação que possa te barrar. Irmãos, aqui nós podemos observar, irmãos, a lei podia barrar aquele menino, mas Deus, irmãos, não barrou. Às vezes você está diante de grandes problemas, que o mundo, a lei, às vezes algo está querendo te parar. Coloca na mão de Deus. Deus, eu creio. Olha a confiança, irmãos. A resposta aqui não é nem colocar na mão de Deus, é importante isso, mas a resposta que eu quero expressar para você é a confiança em Deus que ela teve quando então a situação fugiu do controle dela. É isso que nós precisamos fazer, irmãos: confiar totalmente em Deus. Amém? 3 respostas então, 3 pessoas, irmãos, que passaram por dificuldade na vida, a qual elas então não sabendo o que fazer. Nós vimos aqui o que Ana fez: orou ao Senhor. O que Davi fez? Consultou a Deus. O que Joquebede fez? Confiou no Senhor. Quando a situação fugir do seu controle, irmãos, ore a Deus, consulte ao Senhor e confie nele, e Ele tudo fará em seu favor. Amém, irmãos? Deus tudo fará para te abençoar no nome de Jesus.